Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre Abdala, sou CEO da PPM Education, um agente de transformação e governança de tecnologia. Fico em São Paulo, capital, sou casado com a Patrícia Conde, na área de saúde, tenho uma filhinha de 9 anos e minha carreira profissional dentro da esfera de tecnologia começou lá nos primórdios, suporte técnico, depois qualidade de projetos, gestão de projetos, PMO, e de 2012 para cá atuando como executivo em grandes empresas na frente de transformação digital e agilidade. Já trabalhei na Globo, trabalhei na TOTUS, já trabalhei em empresas fora também como Google e agora estou atuando muito forte dentro das frentes da minha empresa, da PPM Education, que foi aberta em 2014, na frente de educação, e depois a gente foi avançando muito nas esferas de agora agentes de IA, desenvolvimento de soluções, consultoria de agilidade, de transformação digital e treinamento de líderes no modo geral. Hoje eu sou convidado do Vumpcast. Fala Vumpers! Começando mais um Vumpcast. Vocês viram que hoje o convidado é de peso, né? A gente está com Alexandre Abdala e a gente vai falar sobre produtividade nessa era pós-IA. E Ale, já quero começar com uma pergunta de fogo, porque a gente está vivendo, já a transformação já está acontecendo. E tem muita empresa que está correndo aí para pôr IA para funcionar, né? Testando prompts. E aí eu queria saber de você. Você acha que a gente já está vivendo, de fato, uma era de aumento de produtividade por conta da inteligência artificial? Ou a gente está vivendo um grande teatro corporativo? Boa. Porque tem muita empresa que está maquiando aí, usando inteligência artificial, mas na verdade não está pronta para mudança. Né? Para mudar a cultura, mudar os processos. Exato. Bom, excelente pergunta. Acho que o primeiro passo que a gente tem que entender é um pouco como que a gente está na questão de maturidade hoje dentro das organizações. Desde quando a inteligência artificial ela se abriu para o mercado, a gente começou a se adaptar ao formato de trabalho, como que a gente passaria a usar essa inteligência artificial. Então as empresas hoje, de 2023 para cá, ela vem se amadurecendo muito em 3 esferas básicas. Eu falo organização de pessoas, a parte de arquitetura e a parte de dados. Então são os 3 pilares. E nisso você começa a revisitar o que eu chamo de processos, né? Muitas empresas, independente do tamanho, ela começou a revisitar os seus processos para ver como que a IA pode ajudar a resolver esse tipo de produtividade. Uma vez que a gente fala, vamos colocar uma IA para melhorar a produtividade, mas primeiro você precisa entender o problema que você tem. Então eu vejo que as empresas elas estão começando a ter um olhar diferente para processos, baseado nisso, como que a gente pode ser mais produtivo, colocando um agente para tracionar. E, obviamente, você reorganizando todo o modelo de trabalho. Então, eu vejo que a gente está nessa maturidade. Tem empresas que já estão um pouco mais à frente, tem empresas com determinados cenários, mercados, elas estão aprendendo, mas esse é o caminho. Então, quando a gente fala desse contexto, é entre esses 3 pilares e muito mais da revisitação de processos. E a gente vê uma pressa, né, de pôr IA para funcionar, mas você falou 2023 para cá é muito recente, né? Total. E a gente estava vivendo ainda, eu acho que aquela recuperação do pós-pandemia também. Todo mundo se reestruturando. E aí chega a IA e bagunça, né, de certa forma, tudo de novo. Dá uma mexida, né? O ponto importante que a gente tem que entender é que a IA não é nada novo. A gente está falando muito da questão de machine learning, de cenários até 2010, 2012, que a gente começava a falar que dados eram o grande petróleo, que as empresas estavam começando a se organizar como dados. Então, quando se abriu o processo da IA, a gente começou a ver ações que a gente poderia aplicar uma tecnologia nova, usando de uma forma normal. Eu baixava o aplicativo e começaria a usar. Então a gente está se aculturando a isso. Lógico que depois da pandemia se refez muitos cenários. A gente repensou muitas coisas, como por exemplo o trabalho remoto. Sim. Será que a gente precisa trabalhar 100% presencial? Será que o modelo híbrido poderia ser uma outra forma? Vai dependendo do contexto e negócio. E com a entrada da IA, que é mais uma tecnologia dentro do sítio do Batman, a gente começou a se adaptar de novo no cenário de como que a gente pode melhorar as nossas ações. E lógico que a IA é um cenário que ela vai revolucionar todas as áreas, mas basta a gente saber que dor que a gente vai querer resolver, como que a gente vai aplicar e obviamente o que ela pode melhorar. Mas de fato a gente vai ter grandes evoluções por vir aí logo logo. Sim, e acho que vai ser tão rápido quanto esse advento, né, da IA. E a gente tá falando sobre aplicar. Quais métricas a gente pode olhar para conseguir diferenciar quando a produtividade está aumentando e quando é esse teatro corporativo? Boa. O ponto, quando a gente fala de indicadores, a gente precisa entender indicadores de produtividade, quando a gente fala de pessoas, e produtividade de produto. Acho que são dois pontos
importantes que a gente tem que separar. Quando a gente fala de produtividade das pessoas, o que a gente revisitar os processos, a gente pode ser mais produtivo, com menos desperdício, e até mesmo não tendo tantas pessoas para fazer atividades repetitivas e deixar essas pessoas mais ligadas a um cenário tático e estratégico e deixar a parte operacional com agentes de IA. Esse é um ponto. Aí você começa a medir volume de processamento, consultas, por exemplo, de documentações, validações. Então você coloca alguns indicadores para tracionar nesse ponto. Quando você coloca numa esfera de produto, quanto que o seu produto está atingindo de market share, o quanto o seu produto está atingindo de faturamento, acessos ou até mesmo de reclamações. Então, como que você pode colocar IA para organizar essas informações e apresentá-la de uma forma precisa? Então, são dois pontos super importantes que o principal é o que você quer medir. Sim. Mas aí você colocando os agentes de IA para tracionar dentro desses dois mundos, com certeza ele vai te trazer informações muito benéficas. Mas tomando cuidado, porque indicadores moldam comportamentos. Então, o que você quer medir? Então, de novo, é como que você vai aplicar o IA para isso. É aquilo que a gente estava conversando aqui antes da gravação, né? O fator humano, ele ainda é essencial. Super essencial. Né? Super essencial. Porque a questão da IA, ela é simplesmente uma inteligência artificial que ela precisa ser moldada, ela precisa ser trabalhada. Então, hoje, a expertise dos profissionais que conseguem manusear a IA, ela é um diferencial. Então, o pessoal fala, vai extinguir vários empregos, várias formas de trabalho. Sim, alguns empregos mais operacionais a gente tem a tendência a não existir mais. Porém, outros estão por vir. Mas isso também é histórico, né? Sempre que vem uma nova tecnologia... São as evoluções. Exato. Primeira, segunda, terceira, estamos nessa quarta, vai vir a quinta e a sexta. Exatamente. Essas opções, ela faz parte do ecossistema. Basta você ficar atento e se aperfeiçoar cada vez mais. É o que a gente fala que é desaprender. Você tem que desaprender algo que você está na sua zona de conforto e aprender sempre algo novo que vai possibilitar você alavancar na sua carreira, no seu trabalho, fazer um produto inovador. É que eu falo também. Hoje, a possibilidade de nós criarmos produtos e serviços que podem ganhar o mundo, ele é muito mais forte do que se a gente pensar 5, 10 anos atrás. Exatamente. Então, você vê as fintechs, as startups, ela tem um poder na mão muito forte hoje de você criar um produto revolucionário. Porque não tem barreira, né? Mas não pra... tem. A questão mais do conhecimento, tecnologia, infraestrutura não tem mais barreira. É a questão de como você atinge o negócio. Então, as pessoas que têm ali a expertise de você ver o negócio que você está produzindo vai atingir um determinado público, esse é o diferencial. A gente pode criar qualquer negócio aqui, ir lá para o outro lado do mundo e escalar isso de forma, né? E a gente estava falando aqui sobre a mão de obra, né, para trabalhar com IA. Você acha que hoje a gente está preparado para absorver essa demanda? Porque eu bati no microfone, perdão. Eu falo por experiência, assim, eu fui pesquisar alguns cursos para me aprimorar, olhando já para IA. E eu senti falta, sabe, de algumas coisas específicas. Ali, então eu fiquei pensando, será que o mercado está preparado para absorver isso? Olha, desde quando o lançamento que teve da IA, a gente teve uma explosão de cursos. E aí o que me assustou também foi a questão de muitas pessoas virarem especialistas da noite para o dia. E muito rápido. E muito rápido. Agora, você tem que ponderar e consultar muito esses conteúdos. Agora, tem conteúdo sim de qualidade. Eu acho que quando você pega plataformas como o próprio Google, a AWS, por exemplo, essas grandes big techs que começaram a ter cenário de inteligência artificial já lá atrás, ela já tem conteúdos mais apropriados. Agora, quando você vê instituições de ensino caminhando para esse contexto, a gente está num cenário, hoje, 2025, está bem mais prático se a gente pegar as 2023 e 2024. Às vezes era um cenário mais teórico. O que era, estilo Globo Repórter, como se reproduz, onde vive, etc. Hoje você tem mais aplicações práticas. Como que eu posso usar isso, montar um agente para atuar no atendimento, montar um agente para consultar dados. Então você tem mais prática acontecendo, mas eu vejo que é um amadurecimento e você precisa peneirar um pouco essas informações para saber que tipo de curso vai agregar dentro do seu contexto e da sua formação. Porque às vezes fazer um curso e colocar um certificado que você tem lá de IA não significa muita coisa. Agora, como você coloca isso para tracionar? Então eu vejo que tem essa maturidade. E aí eu quero fazer um gancho com isso, coisa que a gente também falou agora há pouco. Acho que é muita gente se especializando muito rápido, se formando muito rápido em IA. E a IA, ela precisa de uma base de conhecimento. E aí agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado do marketing. Eu vejo muito no mercado a IA já se alimentando de conteúdo gerado por IA. Sim. E a gente está chegando num momento de que não tem mais criatividade. Você acha que a gente vai viver uma crise?
Eu vejo que pode estar para se estourar uma bolha de Aham. tantos conteúdos, de tantas informações. Agora, o que você vai se diferenciar, sair do aquário, é o conteúdo que você gera. Uhum. Ou seja, você, como você bem colocou, IA gerando conteúdo em cima de IA. Já vai chegar uma hora que você não vai ter para onde sair de tantas informações já geradas. Agora, o quanto que você produz do seu agente para gerar conteúdos direcionados, aí você começa a ter um diferencial, porque você começa a sair do aquário de pontos de vista que muitas empresas não estão vendo e aonde que você pode colocar a sua informação para tracionar. Então eu vejo que é esse ponto. Vai ter uma bolha, mas muitas do que vai ser direcionado, quando a gente fala de marketing, é como que você gera conteúdo direcionado e preparado. Aí você começa a se diferenciar. E ainda, puxando aqui para o nosso lado de marketing, a gente vive num ritmo frenético. Total. Tanto empresa quanto agência, galera de conteúdo, de growth, de mídia. Além da questão da mão de obra, qual que você acha que é o maior empecilho para a gente transformar nossa produtividade através da IA? Acho que o grande empecilho que a gente falou no início é primeiro você entender a sua cozinha, o seu alicerce, onde estão os seus dados, a sua arquitetura e o que você quer resolver dentro dos seus processos. Você entendendo isso no primeiro momento, você começa aí a gerar agentes, que eu falo muito que o cenário daqui para frente é a questão de agentes, de você construir agentes para determinadas operações, seja na sua empresa, seja no seu departamento, seja no seu tipo de serviço. Mas você precisa ter um alicerce. Eu acho que o grande desafio está aí, você entender dados, processos e, obviamente, treinar as pessoas para construir esses agentes. Você conseguindo fazer isso, você já começa a ter um diferencial. Eu vejo que esse é o caminho. Legal. Agora, retomando a questão da governança, de forma prática, como que a gente consegue garantir essa governança dos dados, a qualidade da informação gerada por IA? Primeiro você tem que ter os dados e, obviamente, as informações elas centralizadas e monitoradas. Você não tem que deixar elas abertas, ou seja, os bancos de dados, as informações estão pulverizadas no seu computador, no meu, etc. Você tem que falar que a gente chama muito de data lake, ou seja, fazer uma centralização dessas informações, colocar acessos monitorados e gerenciados esses acessos, e aí você começa a colocar essas IAs para dentro desse ecossistema, que aí você tem todo um controle de ponta a ponta. E aí vai muito da questão de LGPD também. Como que você consegue colocar uma IA generativa com subir dados estratégicos? Então você coloca dados estruturados, empresas hoje no Brasil que a gente pode citar, como por exemplo a iFood, Mercado Livre, já de um cenário de 5 anos para cá fazendo muito essa estruturação, e aí você tem uma governança prática, objetiva e controlada, que é o mínimo de segurança de informação. Você vai acessar alguns dados, você tem que pelo menos ter um registro. Quem está acessando, por onde que está acessando e aonde está acessando. Esse é o caminho. Agora, você me corrija se eu estiver errado. A gente falou no começo de liderança ágil, né? O Alexandre, ele ensina isso, né? Esse modelo ágil de gestão. Você acha que quando a gente fala de gestão ágil, a gente fala de facilitadores, né? Também. Você acha que a IA é um grande facilitador hoje, né? Ou deveria ser, né? Quando você coloca um modelo ágil para tracionar, que eu chamo de squads inteligentes, né? Squads ligados a uma unidade de negócio, você pode colocar uma pitada de IA para resolver cenários de desenvolvimento, melhorar teste, qualidade de código, performance. Você pode colocar a IA para tracionar validações do seu produto para no mercado externo. Você pode colocar a IA para tracionar situações de usuários, né, simulando usuários. Então, quando você faz um produto ou serviço, trabalhando no modelo ágil, você pode colocar a IA para ser mais um ponto de tecnologia que vai te ajudar, né, nesse cenário de performance. Se é desenvolvimento de solução, se é um cenário de marketing com uma squad de marketing, se é um cenário de recrutamento e seleção, se é um cenário de saúde, de você validar documentações para validação médica. Então ele é mais um incremento, que eu chamo dentro do modelo ágil de trabalho, que vai fazer parte do seu processo. Então aqui, ó, só para recapitular o que a gente está trazendo, a IA, acho que ela é fundamental, você saber jogar com ela, mas não dá para você apostar tudo nela. Você tem que conhecer a sua dor, conhecer o seu público. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente bate muito aqui no Vumpcast em vários episódios, né? Saber com quem você está falando. As pessoas não sabem, elas não pesquisam, né? Quem que vai consumir. Para onde que você está gerando conteúdo, para onde que você está direcionando, então qual dor que você quer resolver. E aí o que eu falo é exatamente isso. Para você colocar IA para tracionar, primeiro você entender a dor. Entendeu a dor? De novo, arquitetura, pessoas, dados e processos. A partir daí você começa a evoluir. Olha, me conta nesse cenário atual, a gente tem vários agentes, né? A gente fala bastante de ChatGPT Mais tradicional. mais tradicional.
Mas de todos os agentes que a gente tem, qual agente hoje você largaria assim, sem dó? Você fala, isso aqui... Olha, vou ser sincero, eu testei um pool de agentes ali, um pool de ferramentas de inteligência artificial. Por exemplo, o DeepSeek, né, que foi o Uhum, grande propulsor ali principalmente do ano passado. É uma ferramenta que eu não utilizo tanto. Eu gosto muito do Gemini e até mesmo do ChatGPT. Microsoft evoluiu muito dentro do Copilot, dentro da sua uhum, estrutura, mas, por exemplo, o Gemini e até mesmo o ChatGPT hoje são duas estruturas que vêm evoluindo fortemente de criar um ecossistema interno. Então, você começa a ter, dentro dessas duas ferramentas, vários tipos de serviços que você não precisa ver fora, sim. você tem dentro. Já o DeepSeek, tem pessoas que gostam muito, etc., mas eu vejo que é uma IA que está se amadurecendo. Fez um Uhum. boom muito forte, até mesmo pelo seu custo operacional, mas é uma ferramenta que, na minha opinião, não deixei de usar de um determinado momento. Agora, o que eu uso mais, Gemini ou até mesmo o ChatGPT. Você falou agora de custo também, se deu outro alerta. Hoje trabalhar com uma IA boa também é um investimento Gera alto, um né? custo, exatamente. Você precisa entender. Hoje você tem cenários free, você tem cenários pagos, né? Uhum, Que aí, por que pagos? Porque você tem questão de dados, você tem questão de processamento, você tem questão da própria inteligência artificial ser mais robusta, uhum, né? Então você tem que entender dentro desses planos o que mais te adequa ao contexto, seja como pessoa física, como principalmente pessoa jurídica acoplado dentro de uma organização. Então as IOs hoje você conecta via APIs, você tem toda sim. uma série de conexões já seguras e arquitetônicas já recomendadas, mas você precisa entender dentro desse custo e controlar isso gradativamente, porque você é que nem você vai para a nuvem. Ah, eu vou para a nuvem e vai acabar meus problemas. Não, você pode começar outro, sendo que você não Uhum. controla o seu volume de informações. É a mesma coisa aí. Aquilo que a gente estava conversando, né? Aquela corrida, se não, de repente não faz sentido para todo mundo Sim, pôr IA no exato. negócio, né? Às Esse é o vezes seu ponto, negócio não está principalmente para pronto. pequenos e médios, por exemplo. Que tipo de IA que você vai pôr? Às vezes, aí você tem a questão da segurança, porque muitas vezes como que você vai pôr isso e quem vai acessar? Mas, de novo, é o contexto e a dor que você vai resolver para aplicar o melhor cenário. Uhum. E hoje, assim, falando de pequeno para grande, grandes negócios, qual hábito você acha que mais mata a produtividade? E como a IA pode ajudar a Eu acho que esse resolver é o isso? principal, o pior hábito que mata a produtividade é a questão de você centralizar as informações para si próprio. Ou seja, é que nem eu falo do Senhor dos Anéis, Sméagol, né, o meu Uhum, precioso. Não dá mais para você trazer o conhecimento só para ti. Você tem que pulverizar isso. Então hoje a grande resistência é você liberar essas informações. Porque você liberando essas informações, seja pessoa física ou pessoa jurídica, mas a resistência de pessoas é muito forte, você começa a colocar essas IA para trabalhar para você, alimentando essas informações com a IA generativa. Então eu vejo que o grande empecilho hoje é de você, aqui não vai funcionar a IA, mas por quê? Porque eu tenho centralizado muita informação e uhum, não quero distribuir isso. Então isso é uma resistência humana muito forte que aí aos poucos a gente está sim. quebrando. Isso que eu vejo na maioria das empresas que eu passo, que eu tenho atendido, eu vejo muito esse problema. Acho que é uma mudança de cultura mesmo que está acontecendo, mas Total. acho que vai demorar, porque eu penso assim, da minha geração, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu tinha muito disso, né? Uma pessoa com muita informação, ela é o líder. E hoje não, né? A gente está vivendo um modelo mais horizontal. Até aqui dentro de Cogna, hoje a gente vive um modelo muito Exatamente. mais horizontal. E essa é uma barreira muito difícil de quebrar, né? Por isso que a gente fala hoje dos líderes, até os líderes atuais hoje, que a gente fala de líderes facilitadores, eles têm que estar preparados para justamente quebrar essa Exato. barreira. A forma de como a gente liderava 5, 10 anos atrás não é a mesma forma como a gente lidera. São gerações Uhum. trabalhando em conjunto. E hoje a informação está na palma da mão. Eu conheço você hoje em 5 minutos, através das redes sociais. É a Exato. mesma coisa você comigo, nosso público, etc. Mas como que você faz isso? Como que você libera esse conhecimento? Então, por isso que eu falo do Sméagol. Não dá mais para você centralizar, você tem que pulverizar isso e aí ter cabeças pensantes juntas para fazer as ideias tracionarem, saírem do Uhum. papel. E aí é onde entra a IA para te ajudar nessa operação. E agora trazer um outro problema. Eu tô gostando de conversar com a Lê, que eu tô trazendo problemas e ele traz soluções. E ó, minha cabeça tá explodindo já. A gente tá falando aqui de compartilhar dados. Então é muita informação circulando. Sim, O bastante. que é mais perigoso? Esse excesso de informação rodando aqui ou a falta de decisão com elas? Olha, eu vejo que é a falta de decisão quando você não tem um cenário estratégico. Porque uma vez que você tem os dados pulverizados, entra o ponto de segurança, como que você Uhum, pulveriza isso. Agora, não adianta você ter os dados na palma da sua mão se você não tem visão estratégica, se você não tem um cenário
propício para fazer uma prototipação, uma ideação, um MVP, um mínimo produto viável. Dados por dados não gera nada. Agora, com esses dados, onde você tem uma possibilidade de prototipar, tomar uma melhor decisão ou testar algo para tomar decisões, aí você começa a ter um ganho. Então, eu vejo que a pulverização dos dados não é um problema desde que eles sejam governados. Beleza. Exato. Agora, a tomada de decisão ela tem que ser muito pautada a isso e tem que ser diversificada dentro do corpo diretivo da organização, independente do tamanho, para que você coloque isso em prática o mais rápido possível e receba as informações, tá dando certo, tá dando errado, e por aí vai. Eu fico vendo hoje, tem muito disso, muitos dados rolando e tem gente que não sabe o que fazer. Não sabe, exatamente. Você tem as informações dentro, agora como que você governa e como que você usa isso a seu favor. Por isso que a gente fala que os líderes hoje eles têm que estar muito atentos a processos, a gerenciar sistemas. Lógico que você tem que liderar pessoas, mas fazer as pessoas pensarem no negócio. Quando você cria as unidades de negócio com as squads inteligentes, elas são mini startups dentro de um produto ou serviço tracionário. Se aquilo vai bem, beleza. Se aquilo vai mal, é a mesma coisa da empresa. Se aquilo vai bem ou mal, todo mundo ganha ou todo mundo perde. Então você acaba tendo mais autonomia na tomada de decisões. Então por isso que é importante que a liderança ela proporciona isso, ela direciona isso e aumenta essa maturidade. E é mais um pilar da liderança estratégica, ágil, né? Sim, é a autonomia dos times. Que é a autonomia, porque nós não fomos doutrinados para ter autonomia, nós fomos doutrinados para ter chefes, trabalhar numa empresa e ter chefe. Só que hoje, nessa quarta revolução em diante, mudou-se o contexto. A gente tem que criar pessoas que têm autonomia na tomada de decisão. Você precisa ter um líder, mas você precisa formatar as pessoas para terem autonomia e serem guiadas, até se tornarem autogerenciáveis. Então esse é o grande desafio que a gente vê hoje, para que a liderança comece, de fato, a propulsar que as pessoas ganhem poderes para tomar de decisão dentro daquele núcleo de negócio. E aí vai. Olha que combinação boa, né? Se a gente trabalhar essa autonomia dentro dos times, e aí você até comentou mais cedo, de cada um ter o seu próprio agente de IA, aí a gente vai começar a ver, de fato, né, na prática, o aumento da produtividade. Exatamente. É o que eu falo, nós vamos viver uma era de agentes. Então, como que você produz esses agentes? De novo, entendendo dor, acessando dados, entendendo a sua arquitetura. Feito isso, esses agentes eles vão fazer cenários que muitas vezes a gente faz repetitivo no dia a dia. E às vezes eu não preciso estar tão repetitivo e pensando em cenário estático e estratégia. Aí eu começo a ser muito mais produtivo. Então esses agentes eles vão começar a ser moldados para fazer o trabalho, vamos dizer, braçal, trabalho operacional, mas mesmo assim guiado, estruturado, ele vai aprendendo conforme o tempo dentro daquele contexto de negócio. E com base nisso, eu construindo esse meu agente, eu vou conseguir ser muito mais produtivo e atuar em outras frentes que eu sei que tem uma estrutura por trás. Então o pessoal faz até propaganda que tem uma sala que não tem ninguém. Todos os agentes trabalhando, mas por trás desses agentes existe um fator humano que está conduzindo isso. Mas você não precisa numa esfera tão alta. Esse é o caminho. E é tomar cuidado quando a gente fala de ser mais produtivo, não é se sobrecarregar, né? Exatamente. Você precisa ter esse tempo para você conseguir olhar para os seus dados, analisar o que está acontecendo. Esse é o ponto que eu falo, sou produtivo fazendo 20 tarefas ao mesmo tempo. Você não está fazendo nada, absolutamente nada. O produtivo é você conseguir ser efetivo, com qualidade e, obviamente, olhar para uma esfera mais ampla e deixando a sua operação rodando de uma forma consistente. Aí você começa a ganhar corpo. Maravilha. Agora vamos falar dos hypes de inteligência artificial. Sim. Qual hype de hoje em dia mais te irrita? Olha, o que mais me irrita no hype de inteligência é a questão de as pessoas serem especialistas. Assim, tudo bem que você pode se aperfeiçoar, você vai assim, tornar especialista numa tecnologia que ela se abriu mais forte em 2023 e depois de um ano você tem vários mega blasters especialistas, eu acho muito cedo para você colocar esse gabarito. Eu acho que você pode ser numa linha de consultores, numa linha de direcionadores ou numa linha de práticas de IA, mas tornar especialistas, e aí vai muito no contexto que você falou, né? Como é que está o conteúdo disso? Então eu acho que esse hype hoje de especialistas, vamos dominar o mundo, etc., isso me irrita um pouco no sentido de é muito mais um buzzword de venda, de marketing, que de fato aterrissar as coisas para fazer acontecer. Porque você tem que passar por questões de cenário de problemas, de cenário de contexto de negócio, para que você consiga ser um especialista que você já viveu aquilo.
Agora, isso me irrita um pouco, sendo bem sincero, esse hype de especialistas de IA para todo o mercado. E é legal, quem tá assistindo a gente abrir o olho, que a gente já falou disso no outro episódio, investigar quem que tá te vendendo uma grande ideia milagrosa assim. Porque, gente, não existe milagre assim A fácil, famosa rápido. Maria do Harry Potter, né? Que Exato. você chega lá e resolve tudo. Não existe. E é o que a gente já falou aqui nesse episódio. De repente não é o seu momento, não é para todo mundo. É olhar para sua dor, olhar para o seu público Exatamente. e ver se faz sentido. E qual hype mais te agrada? Você pode dizer assim. Cara, assim, o que mais me agrada é a utilização da IA em todos os setores. Ou seja, a gente praticando o conhecimento, praticando a execução dela para a gente identificar formas operacionais de como resolver gargalos. Então, isso que eu vejo em todas as áreas, principalmente a área da saúde. Por ter a minha esposa da área de saúde, eu vejo muitas oportunidades, um mar azul enorme, ainda pouco explorado, mas eu vejo que todas as esferas, não só a tecnologia, mas varejo, saúde, logística, hotelaria, e todas as frentes, educação, estão aplicando a melhor forma de execução das IAs dentro do seu contexto de negócio. E é isso eu vejo uma maturidade. Por mais que a gente tenha falhas, essas falhas se tornam aprendizados. E aí você começa a ganhar maturidade em cima disso. Isso que eu vejo com ponto positivo, como qualquer nova tecnologia. Maravilha. E Ale, se você pudesse dar uma dica para quem está assistindo a gente, começar a se aprofundar em IA agora. Show. Por onde começar? Primeiro, começar sozinho. Existem estudos do próprio Fórum Econômico Mundial de 2024 que todo o cenário de aprendizado com IA é fazendo sozinho. É baixar um ChatGPT, baixar um Gemini ou qualquer outro tipo de IA e começar a utilizar. Não tenha medo de utilizar. Por quê? Porque o base nisso você vai ganhando corpo, você vai entendendo como que aquilo pode te ajudar naquele seu contexto de negócio, seja da sua empresa como empreendedor, como também dentro da sua organização, da sua área. E nisso você vai começando a se aperfeiçoar, podendo fazer alguns tipos de curso, entendendo de dados, processos e arquitetura. Que isso é a base, é o alicerce para você começar a mexer com qualquer tipo de IA. Feito isso, é a aplicação, é o uso diário, e se tornar um hábito. Teste, né, também. Testes e se tornar um hábito. Hoje eu tenho o ChatGPT, eu tenho o Gemini no meu celular, que qualquer ponto de dúvida eu vou lá e consulto. A gente fala que hoje o ChatGPT está sendo o nosso Google, né, de pesquisa, etc. O meu tá. Então você começa a ter hábitos que você começa a usar a inteligência artificial para uso próprio, no sentido de melhorar a sua produtividade e conhecimento. Então o que eu aconselho todo mundo é use e comece sozinho. Não pensa em fazer um curso em Harvard, algo muito... Não, comece sozinho, entender os processos, dados, arquitetura, e aí você começa a alavancar isso. Sem pressa, né, também. Sem pressa. Não é que, eu preciso aprender isso porque senão... Tem tudo no seu momento. Lógico que tem pessoas que conseguem se aprimorar melhor disso, uma vez que já são mais técnicas, mas pessoas que não são da área de tecnologia, qualquer pessoa pode aprender isso de uma forma consistente e usar a seu favor, até mesmo ligar uma linha de negócio que ninguém está enxergando. Então esse é o ponto. E a gente está falando aqui, né, de descobrir qual é a sua dor. Às vezes você acha que sua dor é uma, quando você vai olhar para o seu negócio é outra. É outra, totalmente diferente. Então, que nem a gente comentou, prática, execução, olhar o mercado, ver processos. Eu vejo que a IA, ela traciona muito na resolução de processos. Ela deixa a sua jornada de trabalho cada vez melhor, mais efetiva com a sua validação final. Mas ela te elimina o cenário braçal, ou aquele cenário de análise que você leva 2, 3 horas para analisar algo que você leva em segundos ou em minutos. Sim. Mas a tomada de decisão é sua ainda. Mas é linha de processo, é o que eu chamo de value stream, né? De jornada do seu processo como um todo ser executado por IA. Que legal. Eu confesso que quando a gente começou a ver esse boom de IA, eu caí nesse bait de, nossa, a gente vai perder o emprego, a gente vai perder tudo para IA. Mas aí comecei a ler mais, né, me aprofundar, e eu falei, não, precisa do fator humano. E esse papo com você também foi muito bom para a gente abrir os olhos para isso, né? A gente tem como se preparar e surfar essa onda e não tem por que ter medo da tecnologia. Tem muitas informações, como recente agora, a Amazon demitindo em torno de 14 mil pessoas olhando globalmente, porque ela está automatizando as suas operações. Agora, essas pessoas elas podem ser preparadas, não só dentro da Amazon, mas em outras empresas, com outras fontes de informação e execução, desde que ela se prepare, que ela se modela para usar a IA ao seu favor. Então esse acho que é o principal ponto, vai deixar de existir algumas atividades, como a gente está acostumado, mas vão existir inúmeras outras com a inteligência artificial. Maravilha. Gente, esse foi o Boomcast. Passou rápido Passou demais rápido, hein? papo.
E foi muito bom. Vai ter parte 2, quem sabe? Com certeza, O foi um convite já está prazer. feito. Ale, deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir, te Legal. acompanhar. Bom, galera, tem as redes sociais, tem no meu LinkedIn, Alexandre Corsa Abdala, meu Instagram, Abdala, e tem meu WhatsApp também, mas aí dentro do LinkedIn tem todo o meu histórico profissional, meus contatos, uso bastante o Instagram e vocês podem me conectar na medida que vocês acharem necessário para a gente trocar figurinhas, conhecimento e aprendermos juntos. Maravilha, é isso. Vai seguir a VUMP também, @VUMPOficial, já se inscreve no canal, ativa o sininho, faça parte da comunidade que está transformando a educação digital e regulada no Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço.